Christian Zavala. Você já ouviu falar nesse nome? Provavelmente sim, porque ele enfrentou a gente pelo Colo-Colo esse ano na Libertadores. Mas agora ele pode ser um novo alvo do Fluminense no mercado. Além disso, a gente vai falar sobre outras notícias que tiveram nesse dia. Facundo Bernal no bid, declarações do Mano, Lombrita emprestado, entre outros assuntos. Então vem comigo para mais um vídeo de notícias. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Sem enrolação, a gente vai começar falando sobre o Christian Zavala, porque as notícias do mercado, e principalmente a busca por um atacante, é o que mais nos interessa no momento, né? Mas antes disso, é claro que eu vou pedir pra você deixar o seu like, porque é uma forma bem simples de você apoiar esse tipo de conteúdo e também me indicar que é isso que você gosta de ver por aqui, pra poder trazer mais vídeos desse tipo pra vocês. Mas então vamos falar sobre o Christian Zavala, esse rapaz que vocês estão conferindo aí na tela. Ele tem 25 anos, é atacante lado, atua ali pela ponta direita, pela ponta esquerda. E assim, na divisão chilena, na primeira divisão chilena, que é onde ele joga com o Colo-Colo, esse ano ele tem 2 gols em 14 jogos, tendo sido titular em 11 deles. Só esse início não me anima muito, mas vou mostrar pra vocês qual é a informação. Mas então, preste atenção, Colo-Colo, o Fluminense formaliza interesse em Christian Zavala e envia oferta. Então a gente não tá falando só de interesse, mas de uma proposta que foi enviada pelo Fluminense. O atual campeão da Copa Libertadores chega ao comando do ala do Cacique. Com isso, eles também esfregam as mãos em Coquimbo e Melipídia. Aqui estão todos os detalhes. A gente vai entender quem é Coquimbo e Melipídia nessa situação. Mas aqui eles falam um pouco do Colo-Colo e qual é a situação atual, mas a gente vai para esse parágrafo aqui que é o que nos interessa. No final de julho, soube-se que o Fluminense, um dos maiores times do Brasil, além de atual campeão da Copa Libertadores, estava interessado em ter o ala de 25 anos. Bem, agora chegou uma oferta formal. Esse interesse surgiu no mês passado e agora a proposta veio nesse mês de agosto. Conforme relatado por Daniel Arrieta no programa Pelota Parada da TNT Esportes, e aqui tá do Rio de Janeiro, mas só para vocês entenderem, seria desde o Rio de Janeiro, tá? Quando a gente traduz aqui dá pra ver, e aí vocês vão ver que o texto faz mais sentido com esse desde. Seria desde o Rio de Janeiro, eles enviaram uma oferta concreta diretamente a Macul. Pelo que eu entendi, seria uma forma de você chamar o Colo-Colo, porque faz referência a um jogo que eles consideram uma batalha entre Colo-Colo e Boca no ano em que eles foram campeões da Libertadores, para que Zavala deixasse o Cacique e reforçasse a equipe que agora é liderada por Mano Menezes. E aí a gente vem para os valores. A cláusula de saída do nativo de Ponte Alta, ou seja, seria ali a rescisão, é de 2 milhões de dólares. Onde 50% são do eterno campeão, seria 50% do Colo-Colo, enquanto a outra metade seria dividida em 25% para o Coquimbo Unido, que é o clube formador do jogador, e os outros 25% para o Desportes Melipídia, que é um clube pelo qual o Zavala passou e que, pela matéria, parece ter ficado com uma porcentagem dele antes dele ir para o Colo-Colo. Embora a oferta dos brasileiros seja real, não é suficiente. Além disso, nas últimas horas, Zavala já teve uma reunião sobre isso com Daniel Moron, gerente esportivo do Branco e Negro, sobre seu futuro. Ou seja, o Fluminense apresentou um valor e o clube já não gostou da proposta apresentada. Mas então vamos conversar sobre isso. Depois que eu já tinha lido a matéria original, vi que a TNT Esportes aqui do Brasil também publicou essas informações e até deixa claro ali o fato do Colo-Colo não ter aceitado a primeira oferta do Fluminense por ter achado os valores baixos. Mas sobre isso, assim, quem já me acompanha aqui há um tempinho, seja pelos vídeos ou até participa das nossas lives, sabe, já tem uma ideia de como eu olho a situação do ataque do Fluminense. Para mim, nessa janela do meio do ano, depois que a gente traz o Thiago Silva, o nome do Fluminense deveria, de certa forma, atacar com mais força, fazer um investimento talvez maior, não necessariamente gastando mais dinheiro, mas assim, o nome que deveria ter mais cuidado nessa procura seria o ataque. Porque para mim a gente tinha vários problemas no nosso time. Mas a gente contratou um nome com peso pra zaga, que era o Thiago Silva, pra resolver os nossos problemas defensivos.
Uma outra situação que tem sido a tônica do Fluminense esse ano é a falta de efetividade do nosso ataque. Então, pra mim, o ataque também precisava de um nome de peso. E aí, mesmo com a chegada do Mano, essas primeiras oportunidades que o Cauã Elias vem tendo e vem aproveitando muito bem, eu ainda acho que o ataque tem que ser muito bem pensado. Eu acho que precisa de alguém que chegue com cara de quem vem resolver um problema. Ontem, por exemplo, na eliminação da Copa do Brasil para o Juventude, nós finalizamos 23 vezes. E a gente vai fazer 2 gols lá no final da partida. Isso sem contar as chances que a gente teve de bola aérea que a gente não executa. Então, pra mim, a gente vai precisar de um nome pra esse ataque que não pode ser qualquer nome. Porque por mais que o Cauã Elias esteja sendo efetivo, eu acho que o Cauã Elias ele tem que entrar no jogo leve como ele tem entrado. Ele não pode entrar com a responsabilidade de ser o nome do ataque do Fluminense. Porque a gente ainda tem uma missão dura pela frente. Porque no Brasileiro a gente não pode só sair da zona do rebaixamento, né? A gente precisa sair e se consolidar ali em uma posição que tire a gente do risco. Porque o campeonato é longo, né? Então, pra mim, o Cauã Elias, ele precisa entrar leve no jogo. Ele não pode ter essa carga, esse peso nas costas dele. Até porque jovens oscilam, e ele é bem jovem, ele tá tendo as primeiras oportunidades do profissional. Ele pode oscilar, só que ele oscilar não pode ser um problema pra gente. E sendo ele o único nome hoje referência ali no ataque, quem tem sido efetivo de fato, com constância, qualquer oscilação que ele tiver agora vai se tornar um problema pra gente. Porque o Cano, eu ainda acredito que o Cano vai se recuperar, mas ele vive um momento muito ruim. O John Kennedy não vem jogando bola e o Lelê tá lesionado até o final da temporada. E aí, pra mim, seria ótimo que viesse um 9 clássico, com peso, aquele cara que vai fazer o pivô, que vai pisar na área, que vai marcar, sabe? Vai ser a referência do time, só que eu não vejo o Fluminense, por exemplo, contratando um cara desse, conseguindo tirar um cara desse de peso de algum time. E aí, quando eu olho essa notícia, eu penso, cara, ruim de tudo, talvez era melhor ter aceitado ali as condições do Boston River, porque pelo menos o cara tem números. O Zavala não tem. Então, me preocupa. A informação que a gente tem no momento, né, é que o Fluminense enviou a proposta, mas que o Colo-Colo não topou os valores. E eu espero que continue assim, que a gente busque outro nome no mercado, assim, pelo menos essa primeira sensação que eu tenho. Não é querendo colocar água no chope de ninguém não, tá? É dando a minha opinião por essas informações que a gente tem iniciais, tanto da proposta quanto do jogador. Mas deixa aí na sua opinião nos comentários, de repente você é uma pessoa que, sei lá, acompanhou outros jogos da Libertadores reparando um pouquinho mais no Zavala, pode deixar aí nos comentários também. E é claro, aproveita para se inscrever aí embaixo para você sempre ficar ligado nas atualizações do mercado por aqui. E vamos falar agora sobre o Facundo Bernal. Facundo Bernal foi registrado no BID, a informação foi dada pelo Marcelo Neves no GE. Não tem aquela clássica foto do jogador no BID porque o site está com problema, né? Mas o Fluminense conseguiu registrar o jogador. Ou seja, poderá entrar em campo nesse sábado contra o Vasco. Até na coletiva de imprensa do Mano Menezes, o Mano fala sobre o jogador, parece que ele chegou bem aqui no Brasil, acho que em boas condições, pelo menos eu interpretei dessa forma, né? Para já começar a ter oportunidades e ele chegou num momento até bem útil, né? O Martinelli fez uma partida muito boa contra o Bahia e ontem já caiu de rendimento de novo. O Nonato, a última informação que a gente teve para essa partida de que ele ficou de fora da lista de relacionados porque estava em recuperação. Então a gente não tem certeza ainda se ele entra nesse sábado, por ele já estar treinando com bola, dá uma expectativa. Mas a gente ainda não sabe porque foi colocado como recuperação e a situação, né, ali do tornozelo foi bem recente. E o Alexander, o Mano deixou escapar na coletiva de imprensa que ele está sentindo dores no pubis. Então ele chega a ficar de fora de lista de relacionados, agora até mesmo estando na lista de relacionados não entra em campo. E até o Lessa estava falando que é uma situação um pouco preocupante, essa situação que não é fácil de se resolver, é incômoda, demora. E a gente ainda tem a indefinição do André, que é sem saber se ele fica ou se ele vai. Para mim, o Facundo Bernal chega em boa hora. E estou muito curiosa para saber se ele já entra nesse jogo contra o Vasco. Arriscaria que se ele não entrar como titular, o que eu acho difícil o Mano chegar já bancando ele como titular para essa partida, arriscaria que pelo menos ali no segundo tempo pode pintar o Uruguai dentro de campo e tomara que ele atenda as nossas expectativas, de preferência que supere as nossas expectativas, principalmente se a gente for perder o André nessa janela. E aí a gente vai falar sobre ele e outra peça que a gente pode perder.
Mano Menezes fala na coletiva de imprensa sobre algumas questões que o preocupam. E aí ele menciona a indefinição de André e John Ares. A gente não tem como garantir que se trata de uma possibilidade de uma saída, mas acaba sendo um pouco lógico raciocinar por essa ideia, porque afinal, qual é a indefinição do John Ares? O John Ares é um bom jogador, para mim, titular inquestionável, e que não tem nenhuma questão de saúde, nenhum problema, nada nesse sentido, assim como o André. Então, uma indefinição, e ainda mais atrelado ao nome do André, que a gente sabe que isso já foi falado também publicamente pelo Mário Bittencourt. Então, dá pra gente associar que o Ares estaria dentro dessa situação. Quer dizer que já tem uma proposta na mesa? Não. Mas é possível que o mano esteja trabalhando com aquela corda no pescoço, no sentido de, tipo, olha, você pode perder esses caras, você pode perder esses caras, até pra pensar nessa janela do meio do ano, né? E até pensando numa saída do Ares, o nome do Zavala é ainda mais animador. Mas, assim, eu confesso que fiquei um pouco preocupada com isso. Com certeza a gente vai ter alguma... Os jornalistas vão tentar apurar essa situação pra ver se tem alguma sondagem de algum clube. Mas eu confesso que me preocupa muito. Eu já tava muito focada quando ia começar ali a Copa América, que a gente provavelmente perderia o John Ares nessa janela, o titular da Colômbia, o mundo voltado pra competição ali, né? O mundo, digo assim, de olheiros, enfim. E ele é um cara de muita qualidade, a Colômbia avançou até a final, inclusive quando o John Ares sai de campo é que acontece o problema ali. Mas como não surgiu mais nenhuma informação depois disso, né, de sondagem ou proposta, eu já tava mais tranquila de que ele não sairia. Cheguei a pensar até que essa situação da mulher dele tá grávida pudesse ele dar aquela ideia dele ficar aqui no Brasil, por já estar adaptado e tudo mais, ainda mais que ele é um cara que já falou que teve dificuldade para se adaptar aqui. Então, outro país, ainda que fosse uma boa proposta, poderia ser um problema de adaptação ali pra família dele e tudo mais. Ele é um cara bem família. Mas, assim, isso me preocupa. Não sei se vocês chegaram a ver o vídeo, eu não posso colocar aqui, porque, enfim, né, não sei como o YouTube vai lidar com isso. Se pode prejudicar aqui o canal. Mas se vocês já viram essa fala, ou até se vocês forem procurar, gostaria de saber a opinião. Se às vezes, o mano nessa coletiva de imprensa parecia que ele tinha sentado no sofá e tava conversando com a patroa, desabafando, assim, sobre as questões ali, como é que foi o jogo e tudo mais, que ele tava muito aberto, assim, ele tava falando as coisas que parece que ele não tava botando muito filtro no que falar, nas declarações dele. Então talvez fosse só até uma preocupação que de fato não tivesse nada de efetivo. Mas comenta aí se você viu isso de uma forma diferente e vamos fazer ali um giro agora com algumas notícias rápidas pra fechar esse vídeo. A CBF definiu a arbitragem para a partida de sábado contra o Vasco e essa definição é quase um cuspe na nossa cara. Será o Anderson Daronco, que será o árbitro principal da partida. E saiu na Itatiaia o nome dos jogadores brasileiros que estavam na pré-lista da convocação do Dorival Júnior para a Copa América. E 2 jogadores do Fluminense, além do André, o Martinelli estava nessa pré-lista. Agora pra tela comigo, o jornalista uruguaio Nico Musetti informou que o Lobrito está prestes a assinar com o Defensor Sporting, o jogador do Fluminense, e a sua última experiência foi no Porto, onde esteve emprestado e atuou no time reserva, tem 21 anos. Ele chega no país nas próximas horas para ser avaliado pelo CT, então ele vai pra lá para fazer um teste. Porto, assim, desejo que ele tenha sorte. E apesar da gente precisar de alguém para ataque, eu não considero que o Lobrito seria essa pessoa, seria esse jogador. Então, enfim, né? Tomara que ele tenha oportunidade por lá. E o Kaique Almeida, esse sim, nome do jogador que eu não gostaria que tivesse saído, foi anunciado oficialmente pelo Watford, né? Vendido aí 2 paçocas, basicamente. Mas esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham curtido. E se vocês gostaram desse jeito mais descontraído de ficar por dentro das notícias do Fluminense, não esquece de se inscrever aí embaixo para fazer parte da nossa comunidade. Seja muito bem-vindo, inclusive, se é a sua primeira vez aqui. Mas é isso, um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.